Oi, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar com as multiplicações com os números inteiros, tá? Recapitulando nas aulas anteriores, nós estamos trabalhando operações com números inteiros, já vimos adição, subtração, né? E vamos dar seguimento, então, para as próximas operações. Multiplicação com números inteiros, então. Eu coloquei aqui, ó, multiplicação de dois números inteiros, tá? Eu sublinhei dois números, na verdade, essa aqui é a condição para a multiplicação de dois números inteiros positivos. Sublinhei dois positivos, que a gente entende que são dois números inteiros, porque nós estamos trabalhando com os números inteiros, então dois positivos, tá? O que eu quero dizer com isso? Que eu estarei multiplicando um número positivo por outro número positivo, certo? Então, por regra, quando multiplicamos dois números inteiros positivos, o sinal do produto é positivo. Aqui eu coloquei um lembrete, então, que o produto é o resultado de uma multiplicação, né? Porque, para quem não lembra, né? Quando eu falar em produto, eu estou falando no resultado de uma multiplicação, tá? Coloco aqui, então, um exemplo. Mais 3, ou 3 positivo, vezes 14 positivo. Esse 3, na verdade, ele vai me dizer quantas vezes eu estou multiplicando o 14, tá? Como os dois números são positivos, eu posso simplesmente colocar esse sinal para fora do parênteses e fazer a operação de 3 vezes 14, esquecendo o sinal, né? E aí, por fim, 3 vezes o 14 dá 42. Positivo, quando é o sinal positivo, eu não preciso mostrar aqui na frente, tá? Pensando de uma forma um pouco diferente, tá? Uma multiplicação pode ser escrita em forma de adição de parcelas iguais. No caso do exemplo dado, repetimos 3 vezes a parcela de 14 positivo, tá? É uma forma? Sim, é uma forma. Dá para fazer dessa forma, sem problema algum, tá? Quem prefere enxergar a multiplicação dessa forma, não tem problema, certo? Então, uma multiplicação, escrevendo em forma de adição, eu vou entender que, se eu estou multiplicando 3 por 14, eu estou representando 3 vezes o 14. Então, eu vou somar 14 3 vezes. Aqui eu tenho 3 positivo, 14 positivo, e posso somar, então, 14 positivo, somo com 14 positivo e somo com 14 positivo, tá? Se nós fizermos por partes, 14 mais 14 dá 28, com mais 14 chegamos em 42. É uma outra forma de calcular, que a gente não precisa decorar tabuada, né? E aí o entendimento fica talvez mais fácil para alguns, né? Só não é tão rápido, né? Usando o cálculo com a tabuada, a gente chega na resposta um pouco mais rápido. Mas cada um vai no seu passo, no seu tempo, né? Sem problema algum. Continuando, então, o próximo seria a multiplicação de dois números inteiros com sinais diferentes. Então, eu sublinhei dois, né, que seriam dois números, sinais diferentes. Então, nós teremos dois sinais diferentes, ou seja, positivo multiplicando por negativo ou negativo multiplicando por positivo, né? Lembrando que na multiplicação, a ordem dos fatores, dos termos da multiplicação não vai alterar o resultado, o nosso produto, né? Por regra, então, quando multiplicamos dois números inteiros com sinais diferentes, o sinal do produto é negativo. Mais uma vez, a palavra produto, pessoal. Acostumem a trabalhar com esses termos matemáticos, porque às vezes vocês usam outro termo que não nos leva
a ideia de multiplicação, por exemplo. Se eu trocar aqui a palavra produto por resultado, talvez fique mais compreensível para vocês, porém não nos leva à ideia de multiplicação, tá? Por isso a gente sempre utiliza termos matemáticos, mas eu vou estar sempre esclarecendo eles para a gente tentar memorizar mesmo. É importante a gente ter eles em mente, tá? Então, lembrando mais uma vez, produto é o resultado de uma multiplicação. E aqui eu coloco, então, para vocês um exemplo de uma multiplicação com dois números inteiros, onde temos sinais diferentes. O 3 é positivo, o 4 é negativo, e eu vou multiplicar os dois. Então, 3 positivo vezes 4 negativo. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu tenho aqui, na verdade, eu fui direto à regra, tá? Se a regra diz que sinais diferentes vai resultar num negativo, eu mantenho esse sinal negativo aqui fora do parênteses e faço simplesmente a multiplicação de 3 por 4, que é simplesmente isso, né? Facilita o entendimento com essa regra, talvez simplifica a ideia, tá? E aí, então, 3 vezes 4 é 12, e o sinal negativo, que por regra nos leva a multiplicação de dois sinais diferentes, nos leva ao sinal negativo, tá? Mas e se eu tivesse negativo vezes positivo? O sinal do resultado do produto também seria negativo. Como eu já falei antes, a ordem dos fatores, né? Isso é um fator, este é outro fator. A ordem dos fatores não altera o produto, que é o resultado, tá? E aí, visualizando de outra forma, né? Uma multiplicação pode ser escrita em forma de adição de parcelas iguais. No caso do exemplo dado, repetimos 3 vezes a parcela de menos 4. Então, nós tínhamos o 3, que antes já era positivo, e eu vou multiplicar este menos 4 por 3 vezes. Então, eu faço menos 4, ou 4 negativo, mais 4 negativo, mais 4 negativo. Pela regra da adição de números inteiros, né? Eu vou fazer a soma dos 4, no caso, 4 com 4 e 4 dá 12, e mantenho o sinal, porque todos eles têm o sinal negativo, né? Seguindo, então, a regra ainda da multiplicação, temos o caso de dois números inteiros negativos, tá? Então, quando eu tenho dois números negativos, ou seja, multiplicação de negativo por negativo, certo? A gente segue a regra que, quando multiplicamos dois números inteiros negativos, o sinal do produto, mais uma vez, lembrando que o produto é o resultado de uma multiplicação, então, o resultado vai ser positivo. Dois números inteiros negativos levam ao sinal positivo. Olha o exemplo aqui. Eu tenho menos 2, tá? E tenho menos 3. Seguindo a regra, este menos com este menos vai me dar um mais, tá? Então, eu já mantenho esse mais aqui do lado de fora e faço a multiplicação simplesmente. 2 vezes 3, que vai dar 6. Positivo, que a regra me leva ao positivo, tá? Escrevendo em forma de adição de parcelas, temos 2 vezes a parcela menos 3. Mas a gente não pode esquecer que o 2 também era negativo. Então, a gente pode representar desta forma. Menos 2 vezes menos 3, ou 2 negativo vezes 3 negativo, tá? Mantenha o sinal de menos aqui fora, certo? A gente usa aqui a ideia de que a gente vai trabalhar, aqui eu botei o número errado, tá? Mas no resultado eu considerei. Aqui era 2, tá, pessoal?
é importante entender que aqui é como se nós estivéssemos trabalhando. Deixa eu tentar fazer uma... Não, acho que eu não consigo fazer uma anotação aqui. Bom, na verdade, aqui a gente teria que ter um 2 positivo, tá? Aqui eu dupliquei e não alterei, tá? Então, entenda que nós estamos fazendo... Na verdade, eu vou fazer a soma, desculpa. Na verdade, eu vou fazer, então, 2 vezes o menos 3. Então, ele vai ser somado 3, menos 3, mais menos 3. Ou 3 negativo, mais 3 negativo, tá? Então, assim, ó, o 2, o que me fez levar a soma de 2 vezes o menos 3, tá? A gente deixa o sinal negativo aqui do lado de fora. Por que isso? Porque o menos 6 que vai resultar, ó, 3 negativo com 3 negativo, resulta em 6 negativo, tá? Se a gente lembrar que tem um negativo que já era do 2 aqui fora, a gente vai lembrar que eu tenho aqui um negativo e aqui dentro outro negativo. E aí entra a regra do menos com menos, que no caso ali é por regra, né? Na verdade, sim, existe uma explicação, uma colocação prática, tá? Eu posso fazer na próxima aula para vocês entenderem por quê, né? Por que 2 sinais negativos dá positivo. Eu vou mostrar, é interessante de mostrar na reta numérica. Eu mostro para vocês, talvez, numa próxima aula, principalmente numa aula síncrona, fica mais fácil de explicar. Se gerar dúvida, vocês podem me questionar, tá? Mas, então, aqui, esse sinal negativo, ele... Quando eu tenho um sinal negativo aqui na frente, ou uma subtração, lembrem da adição e subtração? Quando eu tenho uma subtração, eu trocava o sinal e operava com o módulo do número, né? O que é o módulo do número? É o número... Aliás, desculpa, não é o módulo. E operava com o oposto do número, né? Então, a subtração virava uma adição e o número que estava subtraindo somaria com o sinal, mas ele estaria no sinal oposto, né? Eu não sei se vocês lembram, até acho que alguns alunos me questionaram e eu disse que talvez na multiplicação a gente poderia. Aqui eu estou voltando ao que a gente já aprendeu lá, tá? Então, aqui nós transformaríamos este negativo com este negativo, me levaria ao positivo, tá? Na verdade, como eu falei, existe uma condição que comprova isso, e eu vou mostrar para vocês uma aula que eu possa me comunicar e mostrar para vocês, me darem as dúvidas na hora daí, tá? Então, por resultado, esse 6, que é negativo, operando com o negativo que está fora do colchete, ele positiva, né? E temos, então, como resultado 6, seguindo a regra de que 2 números negativos me levam ao resultado positivo, tá? E aqui, então, para finalizar, a gente tem a propriedade da multiplicação aqui, tá? A propriedade de inteiros, mas, na verdade, ela serve para toda a multiplicação, né? A propriedade comutativa, ela, em uma multiplicação de números inteiros, a ordem dos fatores não altera o produto. Isso eu comentei com vocês já no início do vídeo, tá? O que isso quer dizer? A multiplicação, ela tem essa propriedade, que se chama comutativa, e o que é essa propriedade? Na verdade, se eu fizer
pela regra, né, 3 vezes menos 2 resulta em menos 6, né? 3 vezes 2 negativo resulta em 6 negativo, tá? Mas a propriedade comutativa, ela diz que se 3 vezes 2 negativo é igual a 6, então 2 negativo vezes 3 também é igual a 6. Por isso, 3 vezes 2 negativo é igual a 2 negativo vezes 3, que é igual a 6 negativo, tá? Isso seria uma multiplicação comum que vocês já conhecem. Se eu fizer 2 vezes 4 dá 8, ou se eu fizer 4 vezes o 2 vai dar 8 também, né? Então, isso se chama propriedade comutativa, tá? A propriedade associativa, em uma multiplicação de 3 ou mais números inteiros, podemos associar os fatores de diferentes maneiras, sem alterar o produto. Então, eu tenho a multiplicação 3 vezes 2 vezes 4 negativo, tá? Isso é igual a 6, 3 vezes 2 dá 6, né? 6 vezes 4 negativo, que resulta em 24 negativo, tá? Se eu tenho essa operação, então, pela propriedade associativa, eu posso dizer que 3 vezes 2 vezes 4 negativo é o mesmo que 3 vezes o 2 vezes o menos 4, ou 4 negativo. O que isso representa? Para quem não me lembra ainda, né? Quando eu tenho parênteses e colchetes, eu primeiro resolvo o que está dentro de parênteses e colchetes e depois resolvo o que está fora. Então, resumindo, a propriedade associativa, ela leva à ideia da comutativa. Eu posso alterar a ordem desses fatores, ou seja, eu posso ou multiplicar 3 vezes 2 e depois o resultado multiplicar por 4 negativo, ou posso multiplicar o 2 pelo 4 negativo e depois multiplicar pelo 3, fazer essa associação, essa troca de posição das informações, mas não vai mudar o resultado. Por quê? Porque a gente tem como regra que a ordem dos fatores não altera o produto, né? E a associativa é essa troca de posição. Eu posso fazer a multiplicação ou do 3 por 2 e depois vezes o 4 negativo, ou primeiro 2 vezes o 4 negativo e depois o 3. Isso não vai alterar. Isso na multiplicação, pessoal, não vai fazer confusão. Todos sabem que a gente precisa multiplicar. Primeiro a gente faz as multiplicações e divisões numa equação e depois as adições e subtrações. Isso é regra também, mas não é isso que nós estamos tratando. Eu só não quero que vocês confundam, tá? Quando eu tenho só multiplicações, eu posso alterar a sequência dessa multiplicação, se isso facilitar. Eu sei quanto é 3 vezes 2, mas eu não sei quanto é que é 2 vezes 4, então eu prefiro fazer 3 vezes 2 e o resultado depois fazer vezes 4. Essa que é a ideia, é tentar facilitar o cálculo de vocês, tá? Elemento neutro, em uma multiplicação de um número inteiro por 1, o produto é o próprio número inteiro. Então, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Elemento neutro é aquele elemento que, quando a gente usa, no caso da multiplicação, ele não altera o resultado. Se eu tenho o número sendo 3 negativo e eu multiplicar por 1, eu mantenho 3 negativo, né? Já na adição, ele é um pouco diferente. O elemento neutro é o zero, porque se eu somar qualquer coisa ao zero, eu não tenho mudança no que eu estava somando, né? Então, a ideia de elemento neutro é o elemento que não altera, que não faz nenhuma alteração, neutro, que não faz nada, né?
e aí na multiplicação o elemento neutro é o 1. E por fim, a propriedade distributiva. Eu tenho em uma multiplicação de um número inteiro por uma adição de duas ou mais parcelas, multiplicamos cada parcela por esse número e adicionamos os produtos obtidos. Como assim? Eu tinha uma operação 5 mais 2, multiplicado por 3 negativo, tá? Eu posso distribuir, né? Distributiva, posso distribuir isto e posso fazer 5 vezes o 3 negativo e 2 mais 2 vezes o 3 negativo. Então, 5 vezes 3 dá 15 negativo, né? 3 negativo, 15 negativo. E 2 vezes 3 negativo fica 6 negativo. E eu somo, então, os resultados. Eu prefiro fazer assim do que fazer 5 mais 2, que dá 7, e multiplicar por 3 negativo. Não gosto de multiplicar por 7. Posso fazer desta forma? Sim, pode fazer desta forma. Eu acho que eu já falei para vocês, a matemática ela nos dá caminhos diferentes para levar a um mesmo resultado. Essa aqui é a ideia, tá? Então, acho que seria isso por hoje, né? Qualquer dúvida a gente volta a falar e na próxima aula a gente conclui as operações com as divisões. Um abraço a todos e até a próxima aula, por favor.